pessoal, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre as lesões por pressão, o que muitas pessoas leigas chamam de escaras ou úlceras de pressão. Essas lesões por pressões, elas são uma intercorrência muito comum em alguns grupos de pacientes e elas pioram muito a qualidade de vida dos pacientes, porque elas causam lesões de pele muitas vezes profundas, de difícil cicatrização. E é importante que a gente atue no sentido de preveni-las. Alguns grupos de pacientes são de alto risco, então nós temos que dar uma atenção especial para essas pessoas. Pacientes que têm mobilidade reduzida, por exemplo, pacientes acamados, pacientes cadeirantes. Lembrar que os acamados, muitas vezes, eles têm dificuldade, inclusive, de se movimentar no leito. Isso é um fator de risco muito importante. Lembrar daqueles que têm o quadro nutricional ruim, principalmente os pacientes desnutridos, mas também os pacientes muito obesos. Alguns pacientes também têm a percepção sensorial ruim. E esses pacientes podem não perceber a dor, e isso também ser um fator de risco. Para a prevenção dessas lesões por pressão, nós temos que atuar em várias linhas. Lembrar da hidratação da pele, que tem que estar bem hidratada. A gente pode usar para hidratação alguns hidratantes, alguns óleos à base de ácidos graxos essenciais. Lembrar que a pele tem que estar seca, a pele úmida favorece. Além disso, o paciente precisa ter uma nutrição melhor. Eu falo que a combinação de pele ruim, mal hidratada, com alimentação deficiente, aumento das proeminências ósseas, isso tudo é fator de risco. Então nós temos que atuar na alimentação, manter esse paciente melhor nutrido. Uma coisa que a gente pode atuar é evitar dobras no lençol, costuras no lençol, colchões à base de ar podem ajudar, principalmente aqueles colchões pneumáticos que esvazia em um local, aumenta o fluxo de ar em outro e ele vai se alternando. Lembrar que o paciente que está acamado, ele tem que ter mudança de decúbito no máximo de 2 em 2 horas. A pessoa pode variar decúbito lateral direito, depois muda para decúbito dorsal, depois o decúbito lateral esquerdo e vai alternando essa posição. É muito importante que os cuidadores de idosos estejam atentos à mudança de decúbito desses pacientes também. Nós temos que lembrar também de proteger as proeminências ósseas. Lembrar, por exemplo, que no nosso pé nós temos o calcâneo, nós temos o maléolo medial e lateral, que são aqueles ossinhos na lateral do pé. Então, quando eles ficam muito tempo apoiados sobre uma cama, aumenta a chance de fazer lesão por pressão. E hoje existem dispositivos, como se fosse uma botinha de espuma, de gel. Existem placas de hidrocoloide que também pode ser colada nessa superfície. Tudo para tentar diminuir o atrito dessas regiões com a cama, com o lençol e diminuir as lesões. Somente atuando de maneira conjunta, levando em consideração todos esses aspectos, é que a gente vai conseguir diminuir a incidência dessas lesões. E só quem passou por uma lesão grande por pressão é que sabe o quanto é difícil lidar, o quanto tempo demora para curar, o quanto pode causar de desconforto no paciente, tá bom? Vamos lá tentar cada vez melhorar os nossos cuidados aos pacientes, especialmente aos pacientes idosos.